A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo, onde vamos estar falando sobre Jesus. Vamos estar falando que ele podia dizer não, mas escolheu amar. Mas ele escolheu a cruz. Não foi a cruz que escolheu Jesus, foi ele que escolheu ela. Não foi os romanos que deram a cruz para Jesus, foi ele que escolheu ela. Não foi os judeus que levaram Jesus para a cruz, foi ele que escolheu ela. O tempo todo. Foi uma escolha. Hoje não vamos falar apenas da cruz. Hoje nós vamos falar de uma decisão. A decisão mais poderosa da raça humana. Eu quero que você entenda que Jesus não foi vítima. Jesus não foi surpreendido. Jesus não foi forçado. Quero que você entenda que ele escolheu. Ele tomou a decisão. Foi ele. Foi ele que decidiu. A pergunta que precisa ecoar no nosso coração: por que alguém que podia dizer não escolheu dizer sim? O pastor Mateus, há algum tempo atrás, no dia de hoje, né, agora à noite, no começo da noite, trouxe um ensinamento poderoso sobre a doença que Satanás trouxe para a nossa alma, para a nossa mente, emoções. E está totalmente ligado à escolha de Jesus. Porque Jesus é a única solução para o homem. A morte, a entrega dele é a única solução para o homem. Não tem outra. Você pode buscar em qualquer outro lugar, religião, qualquer outra coisa. Não tem. Porque se tivesse outra opção, ele diria não. E vou te provar para você hoje que ele disse sim. E foi uma escolha dele. Que ele tinha tudo para impedir e parar. Porque ele tinha convicção que só ele poderia trazer uma cura completa para a nossa vida. Só ele é a única solução para o pecado, para o mal da humanidade. No momento da prisão, ainda durante a madrugada, poucas horas antes da crucificação, Pedro tentou defender Jesus com a espada. Mas ele declara que ele aceitaria voluntariamente o sofrimento. Nós vamos encontrar isso em João 18, versículo 1. Então Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, ele tinha total consciência do que ele ia passar. Ele sabia. E o que eu quero mostrar para você hoje é que ele poderia ter parado isso. Se você nunca assistiu o filme A Paixão de Cristo, assista. Porque é o mais perto do sofrimento que ele passou. Porque um cristão que não entende, não compreende o que ele fez, precisa rever sua fé. Que não entende que foi uma decisão dele. Dele. Ele ainda fala ainda, sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste, e eu diz aqui, eis-me aqui, para fazer segundo a sua vontade.
Então, Jesus, ele veio consciente. Ele sabia o que ele ia passar. Não foi algo aleatório. Não prenderam ele porque eles quiseram. Vou te dizer uma coisa que você, de repente, nunca pensou. Que Jesus tinha perdido o controle. Ele não perdeu o controle de nada. Ah, mas os tombos que ele caiu. Era ser humano naquela hora. Corpo físico. Ele se despiu de tudo que era de Deus. Você vai entender isso. A divindade de Jesus. Kadosh. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo igual a Deus, não subjugou com usurpação ser igual a Deus, mas se despiu e fez-se forma de homem. Foi obediente até a morte de cruz. A forma de Deus no grego é morphistel. Não está falando de aparência, está falando de natureza, essência, igualdade. Ou seja, Jesus tinha os mesmos poderes que Deus. Essa palavra que eu quero usar, poder. O que é poder? É quando algo tem poder para mudar a vida de alguém. Tem poder para controlar, para decidir a vida de alguém ou algo. Isso é poder, da realidade humana. O conceito hebraico bem próximo do forma de Deus, de Morphistel, é Kadosh. E assim, vou te dar apenas uma pequena amostra do que significa separado, absolutamente separado, glorioso, pertencente a uma esfera divina, a um lugar totalmente diferente do nosso. Tem controle de tudo, absoluto de tudo, separado totalmente do pecado. Esse era Jesus. E interessante também, nós entendemos uma outra palavra, que diz lá, que está lá em Filipenses, no capítulo 2. Ele se despiu. Tem versão que fala que ele se despiu. Se despir olha, essa roupa é minha, eu quero tirar ela, deixar ela ali de lado e não vou usar ela por esse tempo. Por esses 33 anos que eu vou ficar aqui, eu não vou usar ela. Só de vez em quando para dar umas amostrinhas, para que eles entendam que tudo que eu vou passar é porque eu quero, porque eu decidi. Olha como Jesus era Deus, a mesma essência, Kadosh, santidade. Ó, a palavra, guarda aí, essa palavra Kadosh, nós vamos falar muito dela, porque a partir da semana que vem nós vamos ter 2 aulas por semana. Eu vou falar sobre as doutrinas fundamentais dos apóstolos, ou doutrinas fundamentais da fé. Porque uma aula de 30 minutos ela não dá, então vou gravar uma doutrina em 2 aulas, outra doutrina em 2 aulas. Vai ficar muito bem explicado, muito bem entendido, para você entender o legado do amor que Jesus deixou. Para você compreender essa realidade. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, olha só, nos deixa claro que Jesus é Deus. Tem a mesma essência do Pai. João 17, versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já estava lá com o Pai antes do mundo existir. Jesus não perdeu a divindade, ele não perdeu o Kadosh, ele não perdeu o poder, ele não perdeu a glória na sua encarnação. Ele escondeu. Ele decidiu não usar. Você entende? Ele decidiu não usar.
Ele decidiu por vontade própria. Ele decidiu se fazer homem. Ele decidiu apanhar de homem seres inferiores a ele, pecadores. Ele permitiu ser blasfemado, ele permitiu apanhar, levar soco, bufetada, porque ele permitiu. Tem uma cena do filme A Paixão de Cristo, e eu sei que essa cena ela não é bíblica, mas eu gostei da cena. Quando Maria, vendo ele apanhando e sofrendo, depois que ele cai e levanta, ela fala assim: até quando quando você vai parar com isso? Porque ela sabia que ele tinha poder para parar. Precisamos compreender essa realidade. Jesus poderia parar o sofrimento dele a qualquer hora. A qualquer hora. Vamos citar um exemplo aqui. Mateus 26, do versículo 51, 53. Pedro corta a orelha do soldado Malco. Jesus fala para Pedro: guarda a tua espada. Põe na bainha. E todos lançam a mão da espada morrerão pela espada. Por que não pensas tu que eu não poderia rogar ao Pai? E ele me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. Olha só. Olha o que Jesus disse para Pedro. Gente, amados irmãos, vocês estão assistindo pelo YouTube, presta atenção. Escuta. Pega a sua Bíblia. Abra ela agora. Em Mateus 26, 51, 53. Releia. Releia. Veja aí, ó. Não pensas tu que eu poderia rogar ao Pai ou pedir ao Pai e ele me mandaria? Jesus afirma: Deus mandaria 12 legiões de anjos para defender ele. Leia aí para você ver. Ele mandaria 12 legiões de anjo. Uma legião é 6.000 soldados romanos, uma média de 6.000 a 6.500 soldados romanos. Vezes 12 daria 72 mil anjos. Enquanto lá em Primeira Reis, no Segunda Reis, enquanto em Segunda Reis 19:35, um único anjo matou 185 mil assírios. Vou repetir para você. Em Segunda Reis 19:35, um único anjo matou 185 mil assírios. E Jesus, ele fala que se ele quisesse, ele pediria para o Pai mandaria 72 mil. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, ó, se eu quiser, eu extermino essa humanidade inteira e volto para o trono e começo de novo. Mas eu amo vocês demais. Eu amo muito vocês incondicionalmente. Por mais que vocês errem, pequem, me ferem, me machuquem, por mais que vocês me neguem, por mais que vocês muitas vezes vão me abandonar por coisas materiais, mesquinhas, pequenas, inúteis, fúteis, vão desejar coisas que vão te afastar de mim. Eu decido morrer por você. Eu decido dar a vida por você. Eu escolho a dor. Eu escolho o sofrimento. Eu escolho a morte. Mais uma coisa. João 18, do versículo 4 ao versículo 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele haviam de vir, sabendo Jesus que todas as coisas que sobre ele havia de acontecer. Adiantou-se e disse-lhe: quem vocês buscam? Respondeu eles: a Jesus de Nazaré.
Disse Jesus: sou eu. Quando lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Só a palavra. Jesus ali lhe dá uma prova, ele fala: ó, se eu falar, acabou. Eu posso pedir anjo. Se não quiser pedir anjo também, é só eu falar. É só eu declarar. Acabou tudo. No original, a palavra que Jesus usou, olha para vocês verem o detalhe. Gente, eu amo a Bíblia no original. Nunca li ela toda no original, mas eu amo. Somente muitos textos eu gosto de estudar, eu gosto de ir para o original, eu gosto de pesquisar no original. Eu sou ainda daqueles que usa bastante livros para ler. Eu sou ainda desses que fazem isso ainda, né? O pastor Matheus falou que eu sou antiguidade. Eu sou antiguidade, né? Ele falou isso para mim hoje. Eu comecei a rir sozinho. A palavra no original é ego, não sei se estou pronunciando correto, N, emini, ego emini, eu sou. Na verdade, Jesus respondeu assim, ó, o que vocês procuram? Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, eu sou. É a mesma palavra no original que Deus, que ele usou para falar com Moisés, na sarça ardente. Eu sou. E só com essa palavra, todos caíram. Ele podia ter parado tudo ali, mas ele não fugiu. Ele se entregou. A paz do Senhor, irmão Felipe, seja bem-vindo. Mas ele se entregou. Ele não desistiu, ele podia ter parado. Essa compreensão é muito importante entendermos isso. Porque essa visão, foi os judeus que mataram Jesus por inveja, por ciúmes, eles fizeram isso, foi eles, foi o diabo. Gente, foi Jesus que se entregou, ele decidiu. Só fizeram com ele o que fizeram porque ele permitiu que fizesse. Pedro, guarda a espada, Pedro. Se eu quiser, eu peço ao Pai, ele manda 12 legiões de anjos, 72 mil anjos para me defender, Pedro. E eu sei, Pedro, que você vai lembrar. Eu sei, Pedro, que você vai lembrar. Você vai lembrar lá de 2 Reis, Pedro. Você vai lembrar de lá. Você vai lembrar que lá em 2 Reis 19:35, Pedro, você vai lembrar que um anjo matou 185 mil pessoas. Então, você entende, Pedro, que se eu quiser, eu extermino a humanidade inteira, mas não vou beber o cálice que o Pai me deu? A decisão foi dele, exclusivamente dele, passar por tudo que ele passou. Tá? E vou te contar mais ainda. Não mataram Jesus na cruz. Não mataram ele na cruz. Foi ele que se entregou. Ele que deu a vida dele. A gente precisa ler mais a Bíblia. A gente tem que prestar mais atenção. Como o pastor Mateus sempre fala, e eu concordo plenamente com ele, eu tenho a mesma visão que ele tem, devemos parar de ler a Bíblia com a visão dos outros. Temos que parar de ler a Bíblia com conceitos dos outros. Temos que parar de ler a Bíblia com aquilo que ouvimos na internet. Nós temos que ler a Bíblia ouvindo o Espírito Santo, jejue, ore, clame, peça revelação. Irmão, quando eu leio um texto, eu não entendo, eu oro e jejuo até eu entender o texto. Quer o Senhor falar comigo? Quer falar alguma coisa, Felipe? Pode falar. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, irmã. Você quer o Felipe? Não, é o Felipe mesmo. Tá. O senhor falando isso aqui agora me veio a lembrança aqui, Oi, tá? Felipe, certo. Algo acerca, principalmente aqui, pelo menos
eu que sou pentecostal, é Certo, aplicado a questão da exegese e a hermenêutica. Tá certo, certo? É a forma de interpretar e compreender a Bíblia Sagrada. certo. Isso. Nesse ponto, o senhor concorda, né? Em relação à exegese e à questão hermenêutica, para a gente compreender bem a Bíblia. Mas já tem outros irmãos que não têm a mesma compreensão que nós. Como é que o Certo. senhor explica para a gente aqui como é que essas pessoas menos instruídas deveriam ser guiadas a compreender a palavra de Deus? Orar e jejuar. Tem que clamar. Tem que clamar ao Senhor. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita por simples, né? E outra coisa, toda a Bíblia, ela se auto-revela, ela se autocompleta. Toda ela. Eu preciso ler ela toda. A grande questão, Felipe, é que as pessoas, sabe o que estão fazendo? Ó, eu vou comentar uma coisa com você. Se você concordar comigo, você pode abrir aí, você pode falar. Bom? Você pode abrir aí, você pode falar se você concordar comigo. Sinéia, seja bem-vinda, tá? Pode abrir e concordar comigo. Sabe o problema, Felipe? A Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e nem versículos. Nós precisamos criar algumas estruturas para estudar a Bíblia por causa disso. Porque criaram capítulos e isolaram capítulos do restante da Bíblia. Depois criaram versículos e isolaram versículos de capítulos. Concorda comigo, Felipe? Que não é isso que eles estão fazendo? Sim, sim, perfeitamente. Já escutei algo acerca disso. Essa questão, principalmente de incluir capítulos e versículos, parece que inicia-se com João Ferreira de Almeida. Não sei se é ele, eu talvez esteja enganado, ou foi em outro período. E, pelo menos para ter uma compreensão melhor, meu pai aqui ele tem uma Bíblia denominada Bíblia Cronológica. Acho que o senhor já ouviu falar, certamente o senhor Já, conhece. já, já, já. E ela auxilia um pouco, né? Porque ela não é como essa nossa, ela é diferente em alguns aspectos. É tanto que a linguagem dela é mais difícil de entender, né? Isso, É exatamente. Sim. uma linguagem mais difícil de entender, entendeu? Mas a grande realidade é essa. Nós precisamos ler a Bíblia, tá? E ir para a palavra de Deus com o coração muito aberto, mas para ouvir o Espírito Santo falar, nos ensinar, pegar os textos, sabe? Fazer uma exegese bem legal, ter uma concordância. Hoje o computador está aí, entendeu? Hoje tem Bíblias no computador excelente. Tem Bíblia aí que tem 20 versões diferentes. Você pega um versículo ali, vai mais um monte de outro versículo, tudo se ligando, mostrando a realidade do que quer dizer. Isso é muito importante. Por isso que Jesus, ele nunca nos mandou ler a Bíblia. Ele nos mandou examinar as Escrituras. Porque achar que Jesus, ele morreu na cruz porque mataram ele porque ele era 100% humano, não, ele era 100% Deus também. Ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente decidiu não usar os poderes dele, não usar a divindade dele. E sabe qual é o ponto importante aqui? É que quando eu humanizo Jesus, e eu tiro, porque é o que a falsa religião faz, ela cria um Jesus 100% homem, ela anula o amor. E eu vou te explicar para vocês como que ela anula o amor. Olha que interessante. Ele sendo Deus, ele te permite sofrer tudo, escolhe sofrer porque nos ama. Sendo que ele podia parar tudo. Sendo homem, ele sofre tudo porque ele não tem escolha. Era a única opção. E nunca a Bíblia mostra para nós que morrer na cruz foi a única opção de Jesus. A Bíblia nunca mostra isso. Ela nunca fala isso. Nunca. Foi uma escolha. Por isso que o amor ágape é escolha. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Foi uma escolha deliberada.
A cruz, a morte de Jesus foi uma escolha de Jesus deliberada. E por que ele morreu na cruz? Por que ele fez a escolha? Por que ele disse sim em vez de dizer não? Por que o todo soberano? Por que o rei dos reis, criador dos criadores? Porque aquele que é toda a sabedoria, que estava na criação do mundo, no firmamento do mundo, que estava no início com o Pai, por que ele se fez homem? Por que ele decidiu morrer na cruz? Porque ele decidiu não chamar 72 mil anjos para eliminar a humanidade? Porque ele decidiu, com uma palavra, não destruir tudo? Por que ele decidiu isso? Porque ele não queria ser único filho. Ele não queria ser unigênito. Porque ele conhecia o coração do Pai. E o amor dele para o Pai é enorme. É incompreensível. Ao ponto de ele falar: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não queria ser único, ele queria mais irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem todas as coisas produzisse muitos filhos a Deus. Olha só, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas são para ele. Deus criou tudo para Jesus. Tudo era para Jesus. E ele falou: o quê? Eu vou. O Senhor escreveu no livro da vida assim também o respeito. E o Senhor não quer sacrifício de animais. E um corpo o Senhor me preparou. Eu vou. E vou trazer muitos filhos. Está escrito: vou te glorificar, te trazendo muitos filhos. É minha escolha. Eu tomo deliberadamente esta escolha. Jesus não quis ser o único filho na glória. Ele quis ser o primogênito entre muitos irmãos. Gente, é isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que entender. É essa verdade que nós devemos nos apegar nela. A nossa vida, ela deveria ter um centro, e esse centro é Cristo. É entender o que ele fez, é conhecer. Paulo, ele declara que ele considera tudo perca para o conhecimento de Cristo. E nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos perdendo Cristo para conhecer e para ter um monte de coisa. Hoje, se você grava um vídeo um pouco maior, o pessoal já não assiste, porque não tem tempo. Quando devemos ser como Paulo, quando nós deveríamos ser como Paulo. Muito importante nós entendermos isso. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sou, Felipe, um pregador expositivo, tá? Eu passeio pela Bíblia. Eu não tenho aquele... Charles, tá? É um tipo de pregador que ele prega o que está escrito. Eu vou de Gênesis Apocalipse. Eu sou expositivo. Não sou aquele pregador que pega um texto, lê ele e vai embora e fala: não, eu não tenho essa característica. Eu não tenho, outros têm e Deus usa. Eu não, eu sou expositivo. Então, eu que meus estudos têm muito texto bíblico, muito, muito. Eu vou desenhando um caminho para fechar a minha ideia, a mensagem que eu quero passar. E vou dizer para você, não preciso falar muito, não, a Bíblia fala por ela. A Bíblia fala por ela.
Jesus, ele não disse não, porque te ama, nos ama demais, porque nos quer na eternidade com ele, porque ele quer que nós chegamos para o nosso papai e dizemos, Abba, Pai, temos convicção que somos filhos de Deus. Somos filhos. Talvez hoje você não entenda. Você não entende, Jesus não ficou na cruz por causa dos pregos. Os pregos não podiam parar ele. Não, os pregos não podiam parar ele. Mas ele ficou porque ele nos ama. Porque ele decidiu. Ele escolheu. Ele escolheu. Sabe, eu acho que é uma mente muito pequena achar que os pregos prenderam Jesus na cruz. Tem louvores que falam isso, eu não concordo. De maneira nenhuma. Isso é muito pequeno. É um Deus humano. Ah, na hora lá ele era 100% homem. Não. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela diz isso. Em nenhum momento ela tira a divindade de Jesus. Em nenhum momento. É tanto que leva ele para a cruz, é a divindade dele. Os judeus consideram blasfêmia ele dizer que ele é igual a Deus, que ele é filho de Deus, que ele e o Pai eram um. Entendeu isso? Isso é muito importante entender. Então ele podia pedir 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, enquanto um único anjo lá em 2 Reis 19:35 matou 180 mil sacírios. Ele podia pedir 72 mil ao Pai. Ele falou, olha, eu posso pedir. E o Pai manda. Entendeu? E eu volto, e ainda, hein? Agora eu que vou falar, tá? É o Charles Homem, tá? Aí ainda vem uma carruagem ainda me buscar ainda, com trombeta e tudo, e me levar de volta para casa, meu trono. Olha que coisa. Olha que coisa. João 10:18. Ninguém tira a minha vida. Eu dou e eu a tomo de volta. Presta bem atenção. Escuta bem o que Jesus fala. Ninguém tira a minha vida. Vou ler o texto completo para você. Vou ler o texto completo. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou deliberadamente, vontade, decisão que eu tomei, a minha vida, para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim. Felipe, eu te pergunto, rapaz, você acha que é os judeus que mataram ele? Você acha que foi os pregos? Você acha que foi o povo lá? Ele acabou de falar, oh, ninguém tira minha vida, não. Ninguém tira. Eu dou ela. Eu dou. E é de mim mesmo, eu decido dar. E depois ele fala, e tenho poder para dar e para tomá-la de volta. Ou seja, mesmo depois da morte, ele continuou no controle. Ele continuou no domínio. O Deus se fez homem para sofrer por mim e por você, para passar por todo aquele sofrimento, por amor, por nos amar. João 17, versículo 3, a vida eterna é esta. E conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem tu enviaste. Nosso objetivo é conhecer aquele que Deus enviou. Conhecer o teu grande amor por nós. Amém? Vou terminar aqui por questão do tempo, né? E quero te convidar
vai estar comigo a partir da semana que vem, eu vou estar colocando no grupo. Nós vamos começar a estudar as doutrinas fundamentais da fé. Tá bom? E vou me esforçar para poder, em 2 aulas, falar de uma doutrina. Se não der o tempo, eu vou levar uma outra aula em diante, tá bom? Porque o assunto ele é extenso. E como eu falei, eu gosto que a Bíblia fale. Eu gosto muito de deixar a Bíblia falar. Que eu fale pouco e ela fale muito. Então, nós vamos estudar todas as doutrinas fundamentais da fé. Vamos estudar os atributos de Deus. Vamos conhecer a essência de Deus. O que é Kadosh? Ah, é só santo? Não, tem muito mais coisa. Deus é eterno. A solitude de Deus. Vamos aprofundar nisso, né? Nós vamos ter uma aula vamos nos tornar uns teólogos. Vamos ter teologia profunda. Amém? Teologia profunda. Tá? E vai estar disponível aqui para vocês aqui, um presente do amor do Pai para vocês. Tá bom? A paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação. Felipe, Lucinéia, quero pedir perdão, Felipe, pelo meu erro no começo, tá? Por causa de eu confundir um pouquinho a sua voz, eu escuto um pouco mal, tá bom? Te peço perdão, tá? E vamos estar aqui, né? E não ligo de pedir perdão gravando, não, porque não tenho problema de errar. Não tem problema com errar, não. Errar é humano, né? Nós temos que aprender com o nosso erro, temos que aprender com as nossas falhas. Né? Isso é sinal que precisamos de Jesus. Porque só quem erra, só quem é falho, que precisa de um Salvador. Né? Então, você que está me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você. Se você acha que Jesus veio só para morrer por você na cruz, você está enganado. Quero que você entenda que ele veio porque ele quer fazer de você um filho de Deus. Ele quer fazer de você que está me ouvindo pela internet agora um filho de Deus legítimo. Basta você crer nele. Basta você se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Porque está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. E todo aquele que nele crê, Deus deu o poder de tornar-se filho de Deus. Não filho da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Basta você crer, basta você confiar. E não perca a oportunidade, não. Ele te ama muito, te ama tanto, e ele decidiu, por vontade própria, sofrer por você o castigo que te traz a paz. Sofrer o castigo que era seu, a ira que era para vir sobre você. Ele escolheu de livre, espontânea vontade, por nos amar demais. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Na paz. Amém. Pai, Deus abençoe, Felipe.